Obrigado, amigo. Amo você. Deus te abençoe Também te amo. ricamente, viu? Grande Amém. abraço, ansioso para chegar por aí. Bom, queridos, amizades, elas são importantíssimas na vida da gente, fazem uma diferença extraordinária, né? Extraordinária. Quero agradecer a você que está aqui, que tem acreditado nesse movimento e tem feito com que ele avance através da distribuição do seu link. Eu mandei um vídeo ao vivo ontem. Eu fiz um vídeo, né, na verdade, fiz uma transmissão ao vivo e depois ela fica gravada e eu disponibilizei para os moderadores espalharem esse convite. Quando você receber esse, a gente né, está aprendendo, né, estamos na fase de aprimoramento, mas ele depois vai com uma capinha bonitinha. Conversei com a Kelly aqui para a gente fazer uma capa para esses vídeos. Eu vou entrar um pouco mais ao vivo em alguns momentos do dia para falar com os quase 90 mil inscritos no canal Sobradinho Oeste. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se lá, Sobradinho Oeste, onde ficam guardados todos os conteúdos da Sala 57. E aí, eu convencionei uma mudança importante para acesso das pessoas que nós ainda não chegamos até eles com os nossos links. Então, por exemplo, nesse exato momento, a reunião está pública dentro do YouTube. Então, se alguém digitar Sala 57, vai encontrar essa reunião agora, agora. Aquelas pessoas que não receberam nossos links terão a opção de encontrar a reunião no YouTube enquanto ela está sendo gerada agora. Então, você pode, inclusive, dar o like para essa reunião se espalhar. Logo depois da reunião, nós vamos colocar no módulo privado, né? Módulo privado só acessa quem tem o link. Então, por que que agora ele está disponível no YouTube? Porque tem muita gente que não recebeu o link e que está ali de bobeira no YouTube. Vai digitar a Sala 57 e vai encontrar a reunião, certo? Mas logo depois, nós retiramos do público e colocamos no privado. O que que significa isso? Quando eu coloco no privado a configuração, só quem recebeu o link vai acessar durante o dia para assistir. No YouTube, se pesquisar, não vai encontrar, porque agora é privado. Nosso processo de distribuição dessa sala continua sendo o link. Esta opção, durante a reunião, enquanto ela estiver ao vivo, é para aqueles que os nossos links não estão chegando lá. E a pessoa está no YouTube, pode acessar, entrar e dizer, rapaz, não conhecia, agora eu quero, e vai saber como ele consegue o link para acessar essa reunião. Imediatamente, logo depois da reunião, volta ao privado e só quem tem um link acessa a reunião, como sempre foi. O link ficará disponível dentro do YouTube até um determinado período, quando o número de visualizações chega num processo de saturação, aí a gente coloca para que este vídeo não esteja mais acessível por conta de uma série de outras questões. Mas fica longo tempo aí para disponibilidade. Cada reunião dessa está chegando a 32 mil visualizações todos os dias, para a glória e honra do nosso Senhor. Explicado isso, para não haver nenhuma dúvida, tá bom? Se houver alguma dúvida, você pode perguntar para o moderador. Vamos para a nossa recapitulação, que hoje está muito aquecida. Não perca nenhum momentinho dela, tá? Daqui a pouco a Débora vai dar um testemunho lindo aqui para nós sobre o poder de Deus na vida dela, sobre um trabalho maravilhoso. Daqui a pouquinho ela vai entrar para falar com a gente. Aí está o tema de hoje. Por que uma entrega completa e contínua a Deus é tão importante? Lembra que o último tema que nós tratamos na semana passada foi esse tema, qual a conexão que existe entre fé e sentimento, né? Então, nós deixamos bastante claro que a Bíblia comanda, e quando o nosso sentimento não está adequado à palavra, então a gente descarta os sentimentos. Quando os sentimentos estão adequados à palavra, são bons sentimentos gerados pelo próprio Espírito Santo, certo? Então, essa foi a nossa última discussão desse livro aqui, nos ensinando a não vacilar com relação à questão dos sentimentos. Vimos um texto poderoso do livro do
do nosso autor, Respostas Incríveis à Oração. Ele escreveu esse livro, escreveu um outro também, me fugiu o nome dele, nós estudamos sobre ele na semana passada, em que ele fala que Satanás está usando os sentimentos para poder tirar o povo de Deus da presença do próprio Deus. Então, foi muito importante estudarmos isso, compreendermos esse aspecto. Agora, vamos para o tema de hoje, porque uma entrega completa e contínua. Uma entrega completa e contínua é tão importante. Nós vamos tratar sobre duas coisas. Por que entregar completamente e por que essa entrega completa deve ser contínua e por que isso tudo é tão importante. Romanos capítulo 12, no verso 1, como você está vendo aqui, Deus pede o seguinte por meio do apóstolo Paulo: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em Provérbios 23, no verso 26, tem um convite dizendo: dá-me, filho meu, o teu coração. Certo? Aí ele vai dizer aqui, ó, no livro Caminho a Cristo, capítulo 5, tem um texto sobre consagração. Foi esse texto aqui que nós estudamos na sexta-feira. Não, foi sobre oração, né? Esse texto aqui de consagração, ele fala sobre a entrega da vontade a Cristo. É tremendo esse capítulo do livro Caminho a Cristo. Inclusive, há uma pretensão nossa de realizarmos uma semana sobre 12 dias, na verdade, são 12 capítulos, 12 dias sobre o Caminho a Cristo, um estudo sobre o livro. Nós estamos meditando sobre isso. Bom, dentro desse contexto em que a entrega tem que ser completa, contínua, e por que ela é tão importante, há aqui um comentário feito por Ellen White, que diz assim, ó, a transmissão do Espírito é a vida de Cristo. Entende isso? Isso é muito legal. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Isso aqui é muito importante você entender. Ele quem? O Espírito Santo, veja, ó, ele, o Espírito Santo, impregna o receptor com os atributos de Cristo. Querido, você que está estudando comigo esse tema, preste atenção, ele é central. Eu vou ler de novo. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele impregna o receptor, ou seja, eu e você, com os atributos de Cristo. Para e olha no meu olho aqui, amado. Para e olha aqui. Para que você tenha vida em Cristo hoje, segundo a luz progressiva que nós temos. Isso significa, no processo de amadurecimento da relação de Deus com o seu povo, no processo de amadurecimento do plano da redenção, que é o resgate definitivo dos filhos de Deus de uma vida pecaminosa, de um mundo contaminado pelo pecado, nesse processo de amadurecimento, Deus vem revelando a sua verdade progressivamente para o ser humano dentro da história. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é historicista, significa que o seu método fundamental e central de interpretação das Escrituras é a história. A Bíblia relata a história. A Bíblia antecipa a história. Então, dentro da história, nós vemos revelada a vontade de Deus e o cumprimento das profecias. Dentro desse amadurecimento, há um momento na história, que acontece em Atos 2, que o Senhor havia prometido o derramamento do Espírito Santo, como chuva temporã. E há um outro momento que ele promete uma efusão, ainda um derramamento ainda muito maior desse Espírito na chuva serôdia, que é
fruto do alto clamor e da pregação para a pregação do evangelho a toda nação, tribo, língua e povo. Recebemos a temporã agora todo dia, e estamos nos preparando para a chuva serôdia, que é uma capacitação especial. Agora, esta chuva, ela não veio porque Deus marcou num relógio. O dia que ela vem é em resposta à oração. Deus sempre soube a data. Deus sempre viu isto. Mas Deus não pegou no calendário dele lá, na eternidade, e disse assim, ó, nesse dia aqui eu vou derramar. Não. Antes do derramamento da chuva temporã, os discípulos estavam no cenáculo e passaram lá 10 dias se arrumando como crente, se alinhando como crente, tirando suas dificuldades, suas deficiências, e clamaram pelo batismo do Espírito Santo e esperaram no cenáculo, como o Senhor havia ordenado. Assim também será a chuva serôdia. Quando o povo de Deus, esta igreja invisível, estiver clamando pelo Espírito Santo em unidade e em fervor, então Deus derramará. Ele sabe o dia, está lá no calendário dele, mas é em resposta ao clamor do povo. Portanto, nós não estamos aqui para receber algo novo. Quando nós fomos batizados nas águas, nós recebemos o batismo, mas as virgens loucas da parábola de Mateus 25 nos mostra claramente que este batismo que nos dá entrada no reino não é suficiente. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Nesse batismo, meus pecados passados são apagados. Nesse batismo, eu recebo do Senhor um livro não escrito, uma nova história. Sim, claro que sim. É ali que sou selado pelo Espírito Santo, sou selado ali. Só que as virgens loucas me mostram que o batismo lá no tanque, que me dá essa inserção, meu nome escrito, nova chance, não é suficiente para me manter firme no reino. As prudentes tinham azeite de sobra, significa que elas tinham e continuaram aprofundando sua relação com o Espírito Santo para que elas pudessem manter o primeiro amor por Jesus Cristo. O que é o primeiro amor, pastor Wagner? O que é o primeiro amor, amigo? O primeiro amor é o recebimento do Espírito Santo e enchimento completo dele no seu coração, a sua aceitação de Cristo mediante a influência dele. Aí você o aceita, não quero mais a vida que eu tinha, agora eu quero viver para Jesus, saltitando de desejo de servir a Deus. E para que esse desejo intenso do seu coração não arrefeça, é necessário que você receba, segundo as ordens do próprio Jesus, em Lucas 11, o batismo diário do Espírito, que é a renovação do batismo do tanque. E aí você mantém o primeiro amor no nível sempre elevado. Tendo dito isso, o texto que a gente acabou de ler é muito elucidativo, mas extremamente clarificador. Vamos ler de novo. Volta lá no texto comigo e você vai ver que coisa extraordinária. Olha só, isso é importante. A transmissão, eu vou colocar uma outra cor aqui, para a gente pegar bem a ideia e interiorizar essa ideia. Preciso que você introjete essa ideia aqui, tá? Coloca no seu coração. A transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele impregna o receptor com os atributos de Cristo. Em outro texto estudado aqui, Ellen White diz que é feita uma transfusão. O Espírito Santo faz a transfusão da vida de Cristo para nós. Transfusão de vida. A gente está falando de transfusão de vida. Pastor, me explica isso direitinho. Eu vou tentar explicar para você direitinho. Está aqui. Eu vou usar esse copo. Está vendo esse copo? Beleza, então. Esse aqui é o copo, ok? O pecado desfigurou o ser humano, certo? Então, agora o ser humano precisava de uma revelação de Deus para ele voltar ao que era lá no Éden, a imagem do próprio Deus. Porque o pecado desfigurou o ser humano e tirou dele a imagem de Deus. Hoje nós somos, muito embora o Espírito Santo nos capacite, e nós recebamos através de Jesus Cristo uma nova natureza, nós somos rascunhos.
Nós somos rascunhos. Nós perdemos a imagem. E a obra da redenção restaura, regenera a imagem perdida no Éden por causa do pecado. Enquanto o pecado existir, esta imagem será restaurada, ainda não plenamente, porque eu envelheço, eu morro, eu crio rugas. Olha só, eu estou preocupado porque eu olho para mim e essa pele aqui está caindo dentro do meu olho. Daqui a pouco eu não enxergo mais, porque isso é a natureza do pecado em mim, né? Essa mesma natureza que Jesus recebeu, essa do corpo que se corrompe, Cristo também envelheceu. Essa natureza aqui ele recebeu, agora a natureza pecaminosa não. Então, essa imagem está deformada. Preste atenção. No processo de amadurecimento, da transmissão da verdade, Cristo disse que a partir do momento em que, em Atos 2, o Espírito foi derramado, ali o Espírito Santo começa a agir plenamente. Durante todo o Antigo Testamento, ele não agia plenamente. Não agia plenamente. Mas foi ele sempre que agiu. Sempre que agiu. Sempre. Extraordinário isso. Eu recebi um texto do irmão Hélio, que eu vou fazer... Eu estou perdendo o celular, cá, beleza. Eu vou fazer questão de ler esse texto que o irmão Hélio, o que pregou para nós outro dia, ancião da Igreja Central de Brasília, um servo do Senhor. Ele posta um texto para mim, que diz assim, ó: saberão as nações que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados para o exílio, para agirem por agirem perfidamente contra mim. E eu escondi deles o rosto, e os entreguei nas mãos dos seus adversários, e todos eles caíram à espada. Segundo sua imundície, as transgressões, assim me houve com eles, me escondi deles. Agora, tornarei a mudar a sorte de Jacó, para me compadecer da casa de Israel, terei zelo pelo meu santo nome. Quando eu tornar a trazê-los entre os povos e houver ajuntados das terras dos seus inimigos, tiver indicado neles a minha santidade perante muitas nações, saberão que eu sou o Senhor, quando virem que eu o fiz ir para o cativeiro entre as nações e o tornei a juntar para voltarem à sua terra, e que já não deixarei nenhum deles. Já não esconderei o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Olha que coisa extraordinária. Derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor. Diz o Senhor. A mesma obra que era feita no Antigo Testamento é feita agora no Novo. O Senhor derramou sobre Israel o seu espírito para restaurar o povo que estava no exílio. E o Senhor agora derrama o seu espírito no Novo Testamento para restaurar o povo da Babilônia que vivemos hoje. É o mesmo processo. A diferença é que agora o trabalho do Espírito Santo é pleno. Ele está aqui e Jesus, em personalidade humana, está no santuário ministrando. Ele agora é o Consolador, o outro enviado na mesma essência para habitar ao redor de nós e dentro de nós. Neste contexto do amadurecimento, da comunicação do Senhor e a luz progressiva que há dentro do plano da redenção, o Espírito Santo hoje ocupa um lugar de proeminência na obra da redenção, estando aqui como o único elo entre o céu e a terra. E neste contexto, como único elo entre o céu e a terra, a Bíblia diz que para que nós tenhamos Jesus Cristo, é necessário receber o Espírito Santo dentro de nós, e é ele, o Espírito, em nós, habitando, que transmite para nós os atributos de Cristo. Isso significa que nesta fase do plano, se eu e você não recebermos o Espírito Santo todo dia, não teremos os atributos de Cristo em nós.
Deu para entender por que é tão importante estudar sobre isso? Nós, da Sala 57, nós não estamos aqui sobre a pretensão e a ideia de nós revelarmos qual é a natureza do Espírito Santo. Não dá para você explicar a natureza de um Deus que vem na forma de fogo, de água, de uma pomba. Dá para você explicar? Não dá. A natureza dele não dá. Mas também não dá para explicar a natureza de Deus e nem a natureza de Jesus Cristo. Como é que a gente explica a natureza de um Deus que nunca foi criado, nunca? Volte à sua mente o tanto que você quiser. Volte à sua mente, se você fosse... Se você tivesse 1 milhão de anos, volte à mente, você não encontraria o início de Deus, porque não existe. E vá adiante, 1 milhão, 1 bilhão de anos, você não vai encontrar o fim de Deus, porque não existe. Como entender a natureza de um Deus desse? Ellen White diz que a natureza do Espírito Santo é incompreensível, porque certamente, em sua época, já havia os tolos que pretendem, ao estudar sobre o Espírito Santo, querer entender como ele é plenamente. Tira da sua cabeça. A natureza do Espírito e do próprio Deus jamais será compreendida pela criatura. Deus é Deus. E a criatura sempre continuará sendo criatura e ponto final. Haverá sempre um largo abismo entre criatura e criador. Por mais que ele nos devolva o corpo incorruptível e tenhamos o presente da eternidade, porque o Senhor Jesus, com sua graça, nos ofereceu, e nós, mediante a influência do Espírito, aceitamos isso, por mais que isso aconteça, haverá um largo abismo entre o Criador e a criatura. Nunca entenderemos plenamente a natureza de Deus. Nunca, nunca. Isso não está para nós. E ponto final. Então, ela diz que sobre a natureza de Deus e do próprio Espírito, silêncio é o melhor. Agora, a forma como o Espírito Santo atua, quem ele é como Deus, uma pessoa descrita claramente no Novo Testamento, em função da plenitude do seu trabalho, ele é explicado em detalhes como ele é uma pessoa, como ele age, quem o enviou, qual o trabalho dele aqui, está tudo muito claramente estabelecido na Bíblia e de forma muito viva dentro do Espírito de Profecia, que é a base de pesquisa da Sala 57. Então, nós aqui nunca entraremos no mérito da natureza do Espírito. Não dá para entender, e eu também não tenho a pretensão. Mas como ele funciona, como ele age, como ele está para agir dentro de mim, em torno de mim, para me levar a Cristo e ser salvo, isso está muito revelado, e é isso que nós estamos estudando aqui. Hoje, não compreender essas coisas te coloca sob um perigo muito iminente de ser uma virgem tola, uma pessoa não preparada quando Jesus voltar. As pessoas do Antigo Testamento não tinham necessidade de compreender como nós compreendemos, porque não tinha luz que nós temos. Nós temos luz adicional. Logo, nossa compreensão sobre sobre o Espírito Santo será muito mais apurada do que a deles. Mas eles eram usados da mesma forma. Então, por isso nós nos detemos a explicar coisas como essa. Diante do texto, talvez eu nem saia desse texto, né? É tão poderoso isso, né? A gente entra com a pretensão e o Espírito Santo vai soprando, é muito gostoso isso. Desculpem, queridos, eu estou com um probleminha na minha garganta. Bom, diz assim, ele impregna o receptor com os atributos de Cristo. Bom, vamos voltar aqui. Está aqui o copo. Lembra que eu mostrei o copo? Então, imagine, só uma ilustração, tá? Imagine que este copo é Jesus, beleza? E nós, o rascunho, queremos ser o copo. Então, eu sou um copo todo danificado, quebrado, arranhado, sem vida, sem cor, sem resistência, acabou. O pecado acabou comigo, que era o copo igual era a Cristo.
E essa natureza me condena a nunca mais poder ser como o copo. A natureza me condena. Por que Cristo veio me salvar, queridos? Porque eu não poderia me tornar de novo o copo. Porque Adão e Eva perderam a imagem do copo. Eles não podiam ser justos mais. Por nada que eles fizessem, eles poderiam voltar a ser copo. Por nada. Esse copo é Cristo, tá bom? Esse copo é Cristo. Aí, Jesus vem nos salvar. Só que o rascunho precisa de um modelo. Eu e você precisamos de um modelo. Por isso ele diz assim, ó, eu e o Pai somos um, certo? E eu vim para glorificar o Pai, você vai me aceitar e você vai para me glorificar agora. E como é que eu glorifico a Cristo? Revelando Jesus a outras pessoas para que outros creiam nele, a parte missional do processo da redenção. Então, preste atenção. Bom, eu sou um rascunho, certo? Não posso mais ser o copo. Mas o Espírito Santo, tá aqui o copo, pendurado na cruz. E eu aqui pecando. O Espírito Santo vem e fala assim, ó, filho, olha para a cruz, olha para a cruz. Aí eu estou aqui duro. Eu estou curtindo o pecado, eu estou amando o pecado. E aí vai, né? Aí o Espírito Santo, filho, eu estou tentando te convencer, olha para o copo, dá uma olhadinha para o copo. Filho, olha para o copo, olha para o copo. E ele vai trabalhando de fora para dentro, até que eu olho para o copo. Mas eu nunca tinha visto o copo. Quando o Espírito Santo me faz ver a cruz de Cristo, Ellen White diz que quando o ser humano é suscetível ao que vê, estremece quando ele vê a cruz de Cristo. Aí a coisa começa a mudar. Aí você não entrou no reino ainda. Aí a coisa começa a mudar. Aí você olha para o copo, meu Deus, que coisa mais linda o Senhor fez por mim. Como é que eu vou continuar sendo esse copo velho, esbagaçado que eu sou? Eu não quero mais essa vida, não. O Espírito Santo convencendo do pecado, da justiça. E por que eu sou convencido do pecado? Por quê? Porque eu não cria em Jesus. Eu estava aqui, obstinadamente no pecado. Eu nunca olhava para a cruz, Aí o Espírito Santo, filho, olha para lá. Filho, Jesus morreu no seu lugar. Olha para a cruz. Aí eu, olha para a cruz. Olha para a cruz, olha para o copo. Mas olhar para o copo, crer no copo, aceitar o copo, ainda não me torna capaz de ser semelhante ao copo. Porque ele é o modelo. Cristo é o modelo. Eu preciso ser como ele, porque eu sou rascunho. Eu sou rascunho. Eu perdi a noção do que é ser espiritual. Eu perdi a noção do que é ser semelhante a Deus. Eu perdi a noção do que é amar a Deus. Eu perdi a noção do sobrenatural. Eu perdi o sonho da eternidade. Eu perdi, me tornei um verme. Me tornei um resto. Me tornei o pior dos piores. Ainda ontem eu estava assistindo um vídeo, que isso não está sendo mostrado na televisão, né? Mas assistindo um vídeo ontem, meu coração foi muito constrangido do que esse ser humano resto é capaz de fazer. Na Ucrânia, eles estão abrindo valas finas, profundas. Eles recolhem os corpos dos mortos, colocam em sacos e jogam dentro daquela vala, um sobre o outro, para depois serem enterrados como indigentes. Tudo isso sob o pretexto de que um líder da Rússia decidiu conquistar outra nação e aquelas pessoas perderam o valor. Esse resto humano precisava ser como o copo. Agora, quando o Espírito Santo me faz olhar para o copo, eu disse, meu Deus, eu não posso ser mais esse resto. Se eu continuar sendo esse resto, como é que eu vou? Eu preciso ser como o copo. Eu preciso ser semelhante a Cristo. Como? Na progressão da luz. No plano da redenção, o Espírito Santo vem. E Lucas 11 diz assim, ó, Jesus está ansioso para te dar o Espírito, você tem que pedir ansiosamente. Por que você tem que pedir? Porque nesta fase, sem ele, você não tem condições de ser o copo. Por mais que você queira. Por mais que você olhe e ache lindo. Por mais que você queira pelo modelo que ele é, você não pode.
Ele é o modelo. O poder para ser semelhante ao modelo vem do Espírito. Sem ele você não vai conseguir. Ellen White diz que toda obra de Cristo na cruz seria inútil se o Espírito Santo não viesse para trabalhar dentro de você e impregnar os atributos de Cristo para que você seja semelhante a ele. Se o Espírito Santo não estivesse aqui, seria impossível que isso acontecesse. Na dispensação do Espírito é assim. Por isso é tão importante você entender o texto que eu acabei de ler com vocês, e eu não tinha a menor pretensão de me demorar nele tanto assim. Diz assim, ó, a transmissão do Espírito é a transmissão da vida de Cristo. Ele impregna no receptor os atributos de Cristo. Não vamos obter a vitória por meio de números, mas através da entrega total da alma a Jesus. Entendeu? Isso tudo está sob a luz do que lemos em Romanos 12, verso 1, que diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Dá-me, ó filho, o meu coração. Dá-me, filho meu, o teu coração. Por que uma entrega, está entendendo agora? Completa é necessária. E por que ela deve ser contínua? Porque, amigo, é o Espírito Santo quem lhe impregna os atributos de Jesus. E isso tem que ser todo dia. Por que é tão importante? Porque se você não fizer isso, você será uma virgem louca. Você será um membro não preparado para a volta de Jesus. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso? E por que é tão importante explicarmos isso para os membros da igreja? E por que é tão importante clamarmos a Deus que Ele nos dê esse tipo de vida e de experiência? Você está entendendo por que é tão importante isso? E por isso nós estamos aqui, para a gente aprender essas coisas. Para a gente aprender essas coisas. Você compreende isso? Eu preciso que você compreenda isso. A gente só pode sair de um lugar quando você compreender perfeitamente essas coisas. Certo? Bom, continuando a nossa caminhada, eu vou ler mais um trecho do livro e vou chamar a Débora para a gente ir para o testemunho, tá? Compreendendo o segredo revelado. Efésios 3:18. E se você abrir a sua Bíblia em Efésios 3, no verso 18, está escrito assim, ó. Poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, e toda plenitude de Deus. Nesse culto racional, você pode perfeitamente compreender com todos os santos este amor de Deus e conhecer a Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Então, como é que eu sou cheio da plenitude de Deus? Conhecendo esse amor de Deus. Mas tem uma expressão que o autor diz assim, ó, para que você seja capaz de compreender com todos os santos o quê? O que nós devemos compreender no texto? O segredo é que Cristo vive em nós através do Espírito Santo. Assim nossas vidas serão mudadas. Veja, o texto de Efésios 3:18 diz assim, ó, para que sejais cheios de toda a plenitude de quem? De Cristo. Então, a obra do Espírito é que nós sejamos cheios de Cristo. Um irmão escreveu, a verdade sobre estar em Cristo e Jesus em nós é tão simples e ainda assim tão difícil de compreender que a maioria dos cristãos ainda não compreendeu isso totalmente. Por que ele está falando isso? Como é que Cristo pode estar em nós como é que eu posso estar em Cristo ou Jesus em nós? Como é que isso acontece?
Nós estamos entendendo isto hoje. Acontece pela vida do Espírito em nós. É ele quem transmite Cristo. É ele quem forma Cristo em nós, irmãos. É ele na dispensação e no amadurecimento da transmissão da luz aos seus filhos, com o Pentecostes. Nesta fase, Jesus disse: peça o Espírito, peça o Espírito. Ele está sendo enviado porque eu vou para o santuário e ele, dentro de vocês, impregnará vocês com os meus atributos. Que atributos são esses? O fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. E ele também nos dará atributos como dons. Para que servem os dons? A Bíblia diz que serve para a unidade do corpo de Cristo. E os dons também servem para o fim proveitoso. Os dons unem a igreja e os dons capacitam a igreja para a pregação da palavra. Tudo isso vem mediante o recebimento do Espírito Santo. E se isso não acontecer na sua vida, você vai viver frustrado. Colossenses 1, verso 25 e 26 diz assim, ó: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Que mistério é esse? A ele quis Deus dar a conhecer, entre os gentios, a gloriosa riqueza desse mistério, que é Cristo em vocês. Paulo está falando em Colossenses de um momento em que a palavra de Deus toma uma proporção completa e plena em sua revelação. E qual é a plenitude da revelação da palavra de Deus? Progressivamente. E que para Paulo foi revelado em sua total força e pujança. Cristo em vós. Cristo em você. Cristo em você. Cristo em você é a totalidade da revelação de Deus. Percebe? Cristo em você, Cristo em nós, o Cristo formado dentro de nós é a totalidade da revelação da palavra de Deus. E no Novo Testamento, a partir de Atos 2, este Cristo em nós, este Cristo em vós, ele é formado pelo recebimento diário do Espírito Santo. Não tem outro jeito, irmão. Não é oração, não é a leitura da Bíblia, não é o quanto você prega, não é o quanto você sabe de profecia, não é o quanto tempo você é membro da igreja adventista, não é se você é pastor, não é se você é membro da igreja de fulano de tal, nada disso. É Cristo em vós e é formado pelo Espírito Santo em vós. Recebido todo dia, através de uma oração específica. Que oração é essa? Oração no Espírito, segundo o próprio livro de Efésios. Que oração é essa no Espírito? É a oração que se detém antes de qualquer coisa, de pedir a Cristo aquilo que ele prometeu. Peça-me pão, antes de qualquer coisa, peça-me pão. Antes de ler a Bíblia, me peça pão. Antes de pregar a palavra, me peça pão. Antes de você estudar a sua lição, me peça pão. Antes de você organizar o culto da sua igreja, peça o pão. É ele primeiro, irmãos. É ele primeiro, entende? É ele primeiro. E o Espírito recebido forma Cristo em nós. E aí eu e você somos parecidos. É que legal isso, né? Por algum tempo, olha só, por algum tempo eu acreditei que a vida em pequenos grupos podia nos tornar parecidos. Eu acreditei mesmo que a vida em pequenos grupos, em comunidade, poderia nos tornar comuns. O que nos torna comuns, queridos, na semelhança com Jesus, que é o trabalho que a gente faz aqui na sala, né? A questão da comunhão, por parecer com Jesus e a comunhão de estar com ele. Comunhão que parece, trabalho de dentro para fora do Espírito. Comunhão de estar com ele, pequeno grupo. Então, pequeno grupo pode provocar a comunhão de estar com você, estar com Cristo em coinonia. Mas a comunhão de semelhança é só o Espírito Santo. Demorei a entender isso. E é por isso que a Sala 57, queridos, gasta tanto tempo nesses detalhes.
Não se preocupe em conhecer a natureza do Espírito, porque é um assunto para ficar calado sobre ele, sobre a natureza. Mas sobre essas nuances de como Cristo está revelado aqui. Está revelado. Então, eu acabei de ler com vocês que o mistério, agora que esteve oculto durante épocas e gerações, Cristo em vocês, a esperança da glória. E esta é a total revelação de Deus em sua palavra. O mistério escondido, vou voltar no livro aqui com você. Olha só que coisa linda isso aqui, ó. Isso é tremendo, queridos, tremendo. O mistério escondido por séculos e agora revelado é que o próprio Jesus quer viver em nós através do Espírito Santo. Este é o mistério que está em Colossenses. Ellen White expande esse segredo, chamado Cristo em você, a esperança da glória, segundo Colossenses 1:27. Diz assim, ó, o conhecimento deste mistério, Cristo em você, fornece uma chave para todos os outros. Este mistério, Cristo em você, abre para a alma os tesouros do universo, as possibilidades de desenvolvimento infinito. E a Bíblia continua a usar expressões como Cristo em você, em Cristo, nele, em o Senhor Jesus, no amado, são expressões similares a esta de Colossenses. Cristo em você, toda vez que isso se refere desta maneira, está falando da mesma coisa. Por exemplo, pense em seu testemunho. Pense em seu testemunho. Gálatas 2, verso 20. Não sou mais eu. Cristo vive em mim. Que coisa extraordinária. Romanos 5:18 diz, não me atrevo a falar de nada, exceto daquilo que Cristo realizou por meu intermédio. Cristo realizou em mim. Olha o que diz 2 Coríntios 2:14. Agora, graças a Deus que sempre nos faz triunfar em quem? Em Cristo. Olha o que 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém estiver em Cristo, veja, esse é o mistério da revelação total de Cristo. Ele, Cristo, em nós, nos formando uma nova criatura. O foco aqui é colocado na mudança de caráter pelo fruto do Espírito. Criados, segundo Efésios 2:17, criados em Cristo Jesus, para bom trabalho. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro. Percebe essa expressão em Cristo, Cristo em vós, o mistério de Colossenses 2:17, revelado plenamente pelo Espírito Santo derramado em Atos 2. Isso não esteve para os do Antigo Testamento. Eles não entenderam isso plenamente lá no Antigo Testamento. Mas foram salvos pela mesma graça, pelo mesmo Cristo, pela mesma operação do Espírito Santo. Eles esperavam a cruz, tentavam entender a cruz. Nós recebemos a cruz, agora tentamos entender a cruz por meio do derramamento efusivo do Espírito Santo. Mas aquele que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está no amor, aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele, em quem? Em Cristo. Deus enviando seu próprio Filho para que a justa existência da lei se cumpra em nós. Próprio Cristo, né? Próprio Cristo. Romanos 8:3 e 4. Se olharmos em uma concordância, encontramos muitos desses textos valiosos sobre a palavra-chave em Cristo, no amado, no Senhor e nele. Esse autor, Stanley Jones, falando sobre em Cristo ou fora de Cristo, ele diz o seguinte: quem é em Cristo, quem é em Cristo está na vida. E quem está fora de Cristo está na morte. Quem está em Cristo está na vida. Quem está fora de Cristo está na morte. E nós aprendemos aqui que estar em Cristo, segundo o momento glorioso em que o Espírito assumiu o comando aqui na terra, para que Jesus assumisse o comando no santuário celestial, estar em Cristo significa que é Ele em mim e não há outra maneira de Cristo ser formado em nós. Não há outra maneira de Cristo ser formado em nós.
Aqui. Não há outra maneira que os atributos de Cristo sejam formados em nós, senão pelo Espírito Santo. Entendeu? Por isso, a sala 57 gasta muito tempo do seu precioso tempo na madrugada para você entender uma coisa tão preciosa como essa, que a formação de Cristo em vós depende do recebimento diário do Espírito Santo, porque assim para nós está revelado o mistério, Cristo em vós. E aí o vídeo da sala toma a proporção que ele tem que tomar na minha e na sua vida. Por isso que o vídeo da sala tem que tomar a proporção em mim e em você. Esse vídeo aqui, ó, que a gente ouve na sala todos os dias. Veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale. Estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que haviam tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, e dize-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Dentro do recebimento do Espírito Santo, queridos, a sala 57 trabalha 4 ênfases que precisam ser aprofundadas para a melhor compreensão da sua vida em Cristo. São estas. Vida no Espírito. Amor incondicional. Comunidade saudável. Missão atrativa. Sala 57. Estamos em movimento. Cristo em vós. Cristo em vós. Através do Espírito Santo, impregnando os atributos de Cristo em você. Talvez hoje você tenha descoberto por que você crê tanto em Jesus e tem uma vida tão oscilante. É porque você quer ter a Jesus sem que o Espírito recebido todo dia impregne em você os atributos. É por isso. No dia que você perdeu o controle para o Espírito Santo, entregar tudo para ele, dizer: eu quero ser como Cristo, eu quero amá-lo, eu não quero traí-lo, eu quero ser semelhante a ele, e receber o Espírito Santo todo dia, você pode ter certeza. Qualquer tendência herdada ou cultivada será superada por você. No dia em que você compreender que você não pode ser semelhante a Cristo, que alguém, o Espírito Santo, precisa levar você para esse lugar, e você dizer assim: Espírito Santo, estou bem aqui, me leva para lá, porque eu não posso ir. No dia que você fizer isso, qualquer tendência herdada ou cultivada será vencida. É uma promessa do Senhor. Se apegue a ela. Não lute sozinho.
Não lute sozinho. Talvez você entenda por que você continua mentindo, olhando para a cruz. Talvez você entenda por que você continua enganando as pessoas no seu negócio, olhando para a cruz. Talvez você entenda por que você continua vendo pornografia, olhando para a cruz. Porque você não está permitindo que o Espírito Santo impregne os cantos. Talvez você não consiga perdoar. Porque você tem ódio dentro do seu coração. Por que você gosta tanto de dinheiro? Por que você gosta tanto de dinheiro, né? Tão apegado a esse negócio, tão vaidoso, por quê? Por que você tem sonhos e você planeja para esse mundo aqui, sabendo que o mundo está derretendo em ruínas? E você ainda tem os pés fincados nesse lugar, olhando para a cruz. Por quê, amado? Porque nesse período da revelação do Senhor para nós, você só amará Cristo profundamente, se for pelo Espírito Santo, formando Ele dentro de você, recebendo todo dia essa força, esse poder, essa pessoa de natureza incompreensível dentro de você. Dentro de você. Dentro de você. Você é o menor templo onde Deus pode habitar. Você é o menor templo onde Deus pode habitar. Convide-o. Eis que estou à porta e bato. Se a Juvani ouvir a minha voz, eu vou entrar. Se o Odilon ouvir a minha voz, eu vou entrar. Se o pastor Ivair ouvir a voz, eu vou entrar. Se o Aristarco ouvir a voz, eu vou entrar. Se o Luiz ouvir a voz. Se a Alebicuda, eu acho, né? Abrir a voz, eu vou entrar. Se o irmão Liceu de Assis, esse lindinho que está de azul, se abrir a porta, eu vou entrar. É assim que ele faz. É assim que ele faz. Esse rascunho, quero ser semelhante a ele. E dependo do Espírito para isso. Cristo em mim. Esperança de glória. Vamos orar? Eterno e bondoso Deus, obrigado porque o Senhor, juntamente com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, providenciou a palavra de Deus para nós. O teu Espírito soprou no coração dos homens para que escrevessem tantas coisas preciosas que estão aí sendo escavadas hoje, nesses cultos na madrugada. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Que as pessoas que vão ver essa reunião posteriormente possam ter qualidade de tempo e ouvir isto que pregamos agora atentamente. Atentamente. Para que encontrem o caminho. Mais importante do que a viagem é o caminho. E é o que nós estamos destrinchando aqui. O caminho. Se eu estou orando aqui com alguém que está frustrado, Deus, porque não consegue ser fiel constantemente, cai com frequência. Um cristão raquítico, frágil, mesmo crendo em ti, revela a este servo que o problema está em não ter o Espírito Santo. Ele foi enviado para fazer isso, para impregnar a Cristo. Cristo é o modelo e a força para ser semelhante ao modelo. Cristo disse que vem do Espírito que ele enviou. E é o Espírito que ele enviou que me mantém ligado à videira. O que é isso? O que é isso ligado à videira, Senhor? É o Espírito me atribuindo os méritos da videira, porque eu quero estar lá, eu amo Jesus, e aí ele me mantém ligado à videira. E eu vou me tornando semelhante a Cristo. O Espírito vai formando Cristo em mim. Esperança da glória. Porque em Cristo estão os meus méritos. Em Cristo está a justiça que eu preciso. Em Cristo está a esperança da minha salvação. Em Cristo eu tenho um advogado. Em Cristo eu tenho, ó Deus, um representante. Em Cristo eu estou salvo, porque nenhuma condenação há para os que estão
em Cristo Jesus, em nós, em vós, esperança de glória. Ó Deus, obrigado por tamanha e tão profunda revelação nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eita, eu não sei você, mas eu amo isso. Sabe, amo, quer dizer, eu amo estar aqui, sabe? Muitas vezes, como os pastores e vocês, estou cansado, mas é muito bom estar aqui. Débora, abre o seu áudio, por gentileza, filhinha. Bom dia, tudo bem? Bom dia, eu estou excelente, cada dia melhor, graças a Deus. Glória a Deus. Era para que a gente entrasse ontem, né, Débora? Mas segunda, o Papai do Céu fez outro movimento e graças a Deus hoje estamos aqui, né? Para a glória de Deus, né? Débora, você mora onde agora? Campinas, São Paulo. Campinas, São Paulo. Casada, Débora? Sim, há 21 anos, sou casada com o Ben e temos 2 filhas, a Nicole e a Rebeca. E é adventista há quanto tempo? Desde os 5 anos de idade, eu tenho 47. E você é caçula de uma família de 6 filhos. Sim, nós somos em 5 irmãs, 5 mulheres, eu sou a caçula. Éramos 6, né? Hoje somos 5. Você diz aqui no testemunho que você mandou para mim que você era muito mimada e também muito voluntariosa, você era de difícil convívio, é isso? Pensa numa menina encardida. Encardida? Terrível, terrível. Eu, a caçulinha, então, assim, as minhas irmãs me protegiam, né? E sempre eu tinha alguém para correr e me esconder. Eu lembro de ter feito uma birra e minha mãe abriu uma loja de uma amiga dela para pegar uma boneca Emília que eu queria à noite. Era nesse nível, para ter uma ideia. Você cresceu assim mimadinha. Sim, sim. E de difícil convívio. Você foi assim também na adolescência? Sim. Foi uma adolescência muito dolorida, assim, de passar por ela. Eu, de verdade, não sei como eu passei por ela, mas, assim, continuei sendo mimada, querendo as coisas do meu jeito, dificuldade com as rodas de amigos, dificuldade em ter empatia pelo outro, sabe? Sempre eu tinha que estar ali. E, assim, um descontrole emocional muito grande. Chorar pelas coisas que eu queria, sabe? Perder as estribeiras. Sim, não é bom de lembrar até, inclusive. Nesse período, em 79, faleceu um irmão seu. Ele foi atropelado por um trem, não é? Sim, Daniel. Ele foi atropelado por um trem e, a partir daquele momento, a gente não tem muita explicação sobre como o acidente aconteceu. A gente só sabe que foi isso que aconteceu, né? E, assim, naquele momento, a minha família, literalmente, assim, cada um ficou com a sua loucura, né? Imagina, 79, não havia tratamento acessível às pessoas mais humildes como nós, né? E tratamento psiquiátrico, psicológico, então cada um pegou a sua dor, engoliu e foi tentando sobreviver, né? E eu costumo pensar, a minha casa parecia a faixa de Gaza, ela é eternamente em conflito, eternamente em briga, eternamente em luta, porque ninguém tinha sanidade. Como é que você tem sanidade depois de perder um filho, um irmão, né? Numa situação tão trágica como foi. Então foi muito difícil. Que idade ele tinha, Débora? 14. 14 anos. 14 anos. Rapaz, a gente está com a Dodora aqui hoje. A Dodora, ela perdeu a irmã dela. A Dodora tem uma filha que está entubada, que está recobrando a consciência. Ontem celebramos isso, mas ao mesmo tempo a Dodora perdeu uma irmã, perdeu ontem a irmã. Eu vou chamá-la mais tarde para a gente terminar, Débora, orando pela Dodora. Sim. Nesse contexto, que perder alguém amado não é fácil, né? Outro dia eu fui até o cemitério e me assentei ali, escrevi uma poesia para minha mãe, com saudade dela e etc, né? Quem perde alguém sabe o que é isso.
Por mais que você tenha fé em Deus, por mais que você seja estável, maduro na fé, a morte vai cobrar a saudade, sabe? E cada um encontra os recursos para que isso seja amenizado. Naquele dia eu fui ao cemitério, estive ali no túmulo da minha mãe e pude relembrar algumas coisas a respeito dela, né? Porque minha mãe está descansando, inconsciente, só vai recobrar sua consciência na volta de Jesus, como nós cremos na Igreja Adventista, que não existe vida após a morte, só vai haver vida na ressurreição novamente. Mas era importante para mim estar ali e relembrar coisas a respeito dela. Nós não estamos preparados para a morte, nunca vamos estar. Nós temos que nos acostumar com ela. Dodora, você vai ter que se acostumar com a ausência da sua mãe. Você que perdeu alguém recentemente vai ter que se acostumar com isso. E o poder de Deus pode lhe capacitar a fazer isso com eficiência. Vocês aceitam a fé nesse momento aí, Débora? Vocês recebem um estudo bíblico? Sim, na verdade, o meu tio, ele era adventista, né? E ele trouxe o estudo sobre o estado dos mortos, né? Para entender o que tinha acontecido com o meu irmão, onde o meu irmão estava. E aí houve interesse, meus pais começaram a estudar. E eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro eu acho que era sexta, não sei, chegava o pastor Nemuel Estina, olha quem deu estudo da minha família. Olha que coisa, hein? Pastor Chegava Nemuel Estina. magrinho, novinho, chegava ele e dava estudo bíblico para os meus pais, né, para as minhas irmãs ali. Eu ficava ali pelo meio, que eu tinha 5 anos, mas eu lembro disso com muito carinho. Olha, amanhã quem prega aqui na sala, se tudo der certo, é o pastor Nemuel Estina. Ah, ô glória! Ele que vai compartilhar a palavra, a não ser que ele me diga outro caminho por alguma coisa que ele teve agendado, está para estar conosco aqui amanhã. Então, você aceita a fé adventista em que idade, Débora? Quando eu tinha uns 13, 14 anos, acho que um pouco mais até, eu fui a um congresso, que tinha muito congresso naquela época, né? Era muito bom. E quem era o pregador era o pastor Alejandro Bulhon. Oh, E glória! ali eu entendi a justificação pela fé, eu entendi qual era o trabalho de Cristo na salvação pela graça, né? Porque até então a gente passou por uns períodos assim bem complicados de amadurecimento na fé, né? A gente viveu muito farisaísmo, né? No sentido de achar que as obras eram mais importantes que a fé, no sentido de ter um controle muito grande sobre o comportamento e que se fosse tudo controlado e tudo daquele jeitinho como alguém disse que tinha que ser, seríamos salvos, né? E quando eu aprendi numa pregação do pastor Bulhon que eu não tinha nada para fazer, que quem fazia tudo era Cristo, que ele fez na ocasião da sua morte na cruz, ele fez tudo que tinha que ser feito, fez o trabalho. Aí eu entendi que eu estava tentando fazer uma coisa que era impossível eu fazer, que era ser santa por mim mesma, ser salva por mim mesma, né? E isso foi libertador para mim. É porque o Bulhon colocou a coisa no lugar, né? Deus Sim. nos chama à obediência. Obedecer eu posso. Sim. Obedecer você deve, irmão. Obedecer é uma questão de amar a Deus. Deus está chamando você à obediência irrestrita à sua lei. O que a igreja, em algum tempo, pesou a mão é que talvez nós nos tenhamos tornado tão formais que passamos a crer que pela guarda da lei, pela obediência, pudéssemos ser salvos. Quando ela diz assim, ó, não há nada para eu fazer, é isto. Não é que eu vou agora aceitar Cristo e viver relaxadamente. Não é nada disso. Eu aceito a Jesus, mas vivo em estrita obediência. Eu só entendo que a obediência que eu vivo muito acirradamente, porque eu quero ser semelhante a Cristo, e é através da guarda da sua lei, isso não me salva. Então, eu não posso fazer nada através da lei para me salvar. Quem me salva é Cristo. Então, por algum tempo, houve um peso árido, uma mensagem árida, que talvez nos indicasse que a correta obediência da lei me salvasse. E muita gente viveu sobre essa sombra, né, Débora? Inclusive foi libertador sair disso, foi libertador. Tem muita gente que saiu dos caminhos de Deus e não teve essa oportunidade, né? Débora, sabe qual é um perigo que nós corremos? De viver um período assim árido,
de uma mensagem tórrida, em que a regra é o processo pelo qual Deus vai me aceitar. Então, isso a gente está preso, está preso, está preso, aí vem o bulhão e diz, não, salvação unicamente pela graça, por meio da fé, para que ninguém se... Glória a Deus, não é a obediência que me salva, é Cristo. Aí a tendência perigosa é abandonar as regras e viver uma religião empírica, emocional, sensorial, em que as regras elas não são tão importantes. Esse é o outro perigo que nós vivemos hoje, uma completa subjetividade adventista. Nós estamos quase perdendo a identidade. Em um lugar tem adventista que vai ao cinema, em outro lugar não tem. Em um lugar tem adventista que bebe vinho, em outro lugar tem adventista que não bebe. Em um lugar tem adventista que vai ao restaurante sábado depois do culto, em outro lugar não tem adventista, e aí a gente vai numa falta de forma absoluta na igreja, por se entender que agora é pela graça, e agora tudo vale. Então, esse é o outro perigo da compreensão. A graça, queridos, a graça de Deus e a salvação pela graça nos leva a uma obediência às regras muito mais afinada do que muitos pensam. Mas é que a diferença que esta obediência afinada não me salva. Quem me salva é Cristo. A obediência é afinada porque eu amo quem me salvou. Isso é tremendo demais, dona Débora. Compreender isso é bom demais, você não acha? É bom demais. É bom demais. Você encontra Jesus nessa mensagem do pastor Bulhão e a sua vida sofre uma mudança dessa visão, né? Adventista do sétimo dia. Você passa por outros problemas na vida, como problema de depressão, por exemplo. Fruto dessa imaturidade que você tinha ainda, você sofre isso. E na trajetória, você perde seu pai. Eu queria que você falasse já madura nessa fé, compreendendo a graça de Deus. Você não é mais aquela opressa pela regra, você obedece a Deus por amor. Mas seu pai era um homem dedicado, filha, à igreja? Meu pai era a coisa mais linda do mundo. Oh, Ele era uma simplicidade em pessoa. Pensa num homem simples. Coisa mais linda. A lembrança que eu tenho de criança é ele sentado na cama, com as pernas esticadas, um pé em cima do outro e a Bíblia na mão. E às vezes ele falava, vem aqui, olha o que eu achei, olha o que eu achei. Aí a gente ia, né? Aí ele era tão simples que ele lia a palavra de Deus, ele lia próximo. Oh, mamãe. Coisa mais linda, ele ia lendo, e ele lia próximo. Ele era um homem inteligentíssimo, mas não de escola, era da vida, né? E assim, ele foi um homem transformado por Cristo, porque ele era duro. Ele foi transformado por Cristo e trabalhado pelo Espírito Santo, porque na juventude ele era um homem duro, até mesmo cruel, tem umas histórias de como ele era duro, mas assim, quando ele conheceu a Cristo, ele foi transformado completamente, e ele era o grande amor da minha vida, o meu pai, e eu também era o xodózinho dele, né, e ele passou por um momento muito difícil agora, ele teve Alzheimer, ele foi, né, naquela progressão de perder primeiro ele perdeu a mente dele sumiu, um dia eu falei para ele, pai, o que o senhor pensa? Ele fez assim, Fia, não tem nada aqui. Ele falou assim para mim. Aí depois foram mais de 2 anos com ele na cama, sofrendo absurdamente. Foi muito sofrimento. E aquela mesma família lá de trás, que quase enlouqueceu quando meu irmão morreu, agora teve que se unir para cuidar do meu pai. E foi outra faixa de Gaza. Foi assim, aflorou em nós o que a gente tinha de pior. Saiu assim pelos poros o que nós tínhamos de pior, nós as filhas e a minha mãe. Então entrou aquele conflito de novo, foi muita briga, muita separação, uma coisa horrível, 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 e ele faleceu no dia 13 de fevereiro do ano passado. E depois disso eu entrei eu tive episódios de depressão durante toda a minha vida, desde criança. Desde meu irmão ter morrido, eu já adquiri depressão, né? Hoje eu olho para trás, eu sou psicóloga, eu analiso, eu sei que foi desde ali.
E quando eu cheguei agora, nesse momento eu passei por várias crises, inclusive aos 20 e poucos anos eu tive uma tentativa de suicídio, né? Mas aí agora, quando eu cheguei, eu tive mais uma crise de depressão depois que meu pai faleceu. Por quê? Quero deixar bem claro aqui, pastor, é muito importante isso. A depressão, ela é uma doença física. Ela mexe nos neurônios, nos neurotransmissores, os sintomas podem ser tanto físicos quanto emocionais. Mas o desencadear desse meu processo último de depressão que eu tive foi eu entrar em contato com um ódio muito grande que eu senti por Deus. Para mim, ele sempre foi, antes de eu conhecer a Cristo, lá atrás, antes de eu conhecer o Espírito Santo, era Deus no seu trono, poderoso, era Jesus sendo o cara legal, que veio aqui, fez o trabalho sujo, resolveu nossa parada. Desculpa, mas é assim que eu falo. E o Espírito Santo era aquele que, ele sempre falava nas pregações, é o que convence do pecado, né? É o que convence do pecado, e para mim, o Espírito Santo era o dedo duro, que ficava de olho do que eu fazia aqui para dedurar para Deus lá no trono. Eu tinha essa concepção. E era um distanciamento muito grande. Eu conheci a Cristo através da pregação do pastor Bulhon, mas eu tinha reservas horríveis em relação a Deus. E ao Espírito Santo, então, vocês não têm noção do trabalho que foi para mim chegar nesse nível e poder assumir isso publicamente. Porque eu sou cristã desde criança, onde já se viu se odiar a Deus, né? Que absurdo. Mas eu sabia que eu tinha que aceitar isso e reconhecer. Então, quando meu pai faleceu, eu entrei numa crise horrorosa, porque o meu pai faleceu de um jeito horroroso, dolorido. Eu tive que implorar para o médico colocar morfina nele, através da máquina, para ele parar, porque ele sofria demais. E a vida do meu pai não foi fácil também. Teve dificuldades muito grandes, nós tivemos muitos bens, foi tudo perdido, meu pai tinha tecelagem. Então, assim, nós passamos dificuldades absurdas, passamos necessidade mesmo, não passamos fome porque o Senhor nunca permitiu. Mas minha mãe teve que trabalhar muito, meu pai sofreu muito na vida dele. Então, quando meu pai morreu, eu questionei Deus assim, mas caramba, ele sofreu a vida inteira, não teve conforto, não teve um pingo de luxo, um pingo de nada, e daí passou a vida inteira com Deus, e quando ele chega agora, aos 84 anos, acho que ele tinha, não sei, não lembro, ele morre desse jeito horrível. Parecia um castigo a morte dele, sabe, para mim. E eu ficava assim, mas o que ele fez? O que ele fez para ter que morrer desse jeito? O que ele fez? Se ele era bondade em pessoa. Lá o passado dele, Deus tinha perdoado, mas ele era bondade em pessoa. E eu entrei nessa crise horrorosa. Foi assim, pastor, que eu entrei nessa último episódio de depressão meu. Débora, deixa eu aproveitar o que você disse e falar aos nossos amigos. Queridos, é justo que o pai dela morra assim? Um homem temente a Deus, simples, trabalhador, fiel. Os amigos da família diziam assim, nossa, onde é que está o Deus de vocês? Seu pai é um homem tão bondoso, como sofre tanto para morrer assim? É justo? Você acha justo um filho de Deus assim, como o pai dela, temente morrer dessa maneira? Alzheimer, definhando na cama, sentindo dores profundas. Deixa eu te fazer uma outra pergunta. É justo que Jesus tenha morrido nu na cruz do Calvário? É justo que ele tenha sangrado por você? Você não merecia nada, nem eu, nem o pai dela. É justo que o santo de Israel se revestisse de carne para poder salvar você? Isso é justo, isso é justo. Um homem que pecou, nós nos desviamos de Deus, nós demos as costas para Deus. É justo que o culpado morra pelo inocente? Você acha justo? Ora, queridos, deixa eu te falar uma coisa. Deus não prometeu que não sofreríamos. Deus não prometeu que nossa fidelidade nos manteria dentro de um invólucro em que as provações desse mundo não nos alcançaria. Onde é que está escrito isso? Onde é que está escrito que os filhos fiéis de Deus seriam homens ricos e saudáveis e não passariam por dificuldades desse mundo? Aonde está escrito isso? Pelo amor de Deus, na Bíblia.
Não está escrito. Mas, pastor, então Deus não cuida do seu povo. Porque como é que ele morre assim? Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus não veio a esta terra para resolver seus problemas financeiros. Muito embora ele possa fazer isso. Deus não veio a essa terra para curar suas doenças, seja o câncer, seja o fogo que você tiver. Muito embora ele possa fazer isso. Deus não veio resolver o problema de casamento que você tem por sua imprudência ao escolher o parceiro que você tem hoje. Deus não veio resolver esse problema. Muito embora ele possa resolver. Deus veio salvar a sua vida e não importa a maneira como você morra. Se você morrer nele, ele resolveu o problema. Você estava perdido eternamente. E se você morreu nele, você foi salvo eternamente. Foi para isso que ele veio. As outras coisas são secundárias. Não se revolte contra Deus por aquilo que ele não prometeu te dar. Recado importante para nós essa manhã. Porque Satanás, ele tem uma ideia. Eu vou fazer com que a Débora e todos que estão nesta reunião de adoração, de busca pelo batismo do Espírito Santo, eu vou fazer com que eles achem que Deus é um tirano, que Deus está olhando, querendo nos destruir. Satanás diz assim, ó, Deus é tirano, você não merece a Deus, você não merece. Ele não vai compartilhar com você suas dores, Deus é tirano. Ele está doido para a gente compreender exatamente como Débora compreendia. Que ele pode separar você dele. Mas no dia que você entender assim, ó, vinde a mim todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde. Amigo, o seu pecado, olha para mim aqui, ó, olha para mim. O seu pecado nunca vai fazer Deus virar as costas para você. Nunca, nunca. Quem se separa de Deus é o homem, não o homem de Deus. Então, quando você pecar, não vá para longe. Comece de onde você caiu. Ele está bem aí para te erguer. Ele não é um tirano. Ele te ama e quer salvar você. Coisa linda, né? Débora, você tem uma amiga chamada Val, não é? Eu tenho, graças a Deus. Débora, esta Val não é brincadeira, né, Débora? É uma lindinha, né, essa Val? Hã? Essa Val, eu vou te falar. Vamos Nem... trazer a Val aqui? Oi, Val, tudo bem? Bom dia. Abre o seu áudio, por favor. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Débora. Oi, bonita. Eu amo você. Ai, meu Deus. Você não tem noção, Val. Você não tem noção do que esse amor que você tem faz a diferença na vida das pessoas. Você não tem noção. Glória a Deus. A Val, Débora, é responsável, claro, o agente humano, né? Responsável para que você esteja aqui na sala, né? Sim, ela me mandou convite reiteradas vezes, e foi mandando, e eu trabalho muito, sabe? Eu trabalho cerca de 12 horas por dia, pastor. E eu vou até 9 horas da noite no consultório. Então, eu não consigo acordar de madrugada. Imagina, nunca consegui e sempre admirei. Achava lindo quem acordava para ter a comunhão. Eu tinha a minha comunhão mais tarde, entendeu? Mas achava lindo. Aí ela foi mandando. Aí um dia ela mandou para mim, eu te amo, né? Aí eu falei, nossa, eu falei assim, o que é isso? Como que é isso daí? Eu fiquei me achando que ela me amava. Eu falei assim, mas quem que sou eu? Tipo assim, o que será que eu fiz para ela me amar tanto assim, né? Eu me achando, eu sabia nada, né? Inocente. Aí um dia eu peguei e falei, Senhor, eu acho tão lindo quem acorda de madrugada, mas eu não consigo. Não consigo. Já me falaram várias vezes dessa sala, teve outras pessoas que me falaram, eu queria assistir, mas eu não dou conta, não. Aí, quando chegou de madrugada, eu senti uma mão aqui no meu ombro. Ei, acorda. E eu acordei disposta, e entrei no WhatsApp, peguei o link das Val e cliquei lá no link do YouTube e entrei.
Então, foi uma coisa assim que quebrou muitos paradigmas da minha vida, né? E aí eu fui entendendo quem era o Espírito Santo, que ele não era o dedo duro que vivia apontando os meus pecados. Está na Bíblia que ele convence do pecado e guia no serviço, isso é verdade, mas não é só isso, tem muito mais por trás disso, como o senhor colocou hoje na sua explicação do livro, né? A função dele é de ser nosso parceiro, né? Ele é nosso companheiro. E isso foi entrando na minha mente, mas com uma gentileza que você não faz ideia. E foi entrando na minha mente. Às vezes as pessoas acham que receber o Espírito Santo é uma coisa bombástica, né? Vai começar a girar, dançar, e a coisa vai sentir, vão ter trovões no céu. Mas não é. Como diz a música, sua voz não vai estar no forte vento, na tempestade ou no fogo intenso, mas na tranquila brisa sussurra. Eu sei que ali a voz de Deus está. E assim ele entrou dentro de mim, pastor, para nunca mais sair. Você sabe que o que você... Val, já eu veio com você. Como é que foi que o Espírito Santo fez? Ele tocou o seu ombro. Acorda, acorda, filha, acorda. Eu ouvi assim. Irmãos, eu me arrepio todo, porque assim, quando eu falo para você orar, antes de você mandar o link, é porque sua oração faz isso. Permite que o Espírito Santo viaje até as pessoas e acorde as pessoas. Veja o que aconteceu com ela. Ei, Débora, ela sente a mão do Espírito Santo no ombro. Acorda. Você precisa me conhecer. É por isso que você tem que orar antes. Não é só enviar o link, mano. É orar antes. São vidas. Val, você se emociona porque vê mudanças na sua amiga em tudo isso, né? Muito, muito, pastor. Feliz demais, Débora. Estou muito feliz. E não é eu, não, é o Espírito Santo. O retorno da Débora, as coisas que a Débora escreve para você, as coisas que a Débora fala em relação a você, dessas descobertas e essas mudanças nela mesma, te enchem de alegria, não é? Muito. Pastor, eu oro muito pela minha lista de transmissão, sabe? Eu falo, Senhor, eu quero que eles venham para sentir isso que eu sinto, para ser transformada como eu estou sendo, que é bom demais, é vida leve, maravilhoso. Eu louvo a Deus, louvo a Deus. Eu me sinto tão pequena. Mas você está sendo um instrumento na vida de tanta gente. Tem pastor que liga para mim e fala assim, e essa Val aí, rapaz, essa mulher é uma benção, que a Val tem um Amém. ministério de orar pelos pastores hoje. É lindo o que ela faz. Débora, você disse que o Espírito Santo não é esse negócio que chega e dá uma dinamitada, né? Plá, sai os pedaços. Não. Ele vem Jamais. ocupando, ele veio ocupando o espaço que você dá. Ele vem ocupando o espaço que você dá. Ele nunca vai além do que você oferece. Ele vai, mas à medida que você foi percebendo a entrada dele, o que aconteceu aqui dentro? Com essa visão que você tinha de Deus? Como é que foi? Lembra, a minha visão era Deus no trono, todo-poderoso, com seu cetro. Jesus fez o serviço sujo, o Espírito Santo o dedo duro. Né? Eu olho para ele, eu falo assim, mas e eu olho para trás, eu vejo que o Espírito Santo esteve comigo minha vida inteira, porque eu me arrastei literalmente durante toda a minha vida por conta da depressão. E mesmo eu achando que ele era um dedo duro, que ele era, né, tudo isso que eu falei, ele foi a força, eu vivi com a força emprestada dele. Hoje eu vejo que ele nunca me deixou, mesmo eu pensando isso dele, ignorando, deixando ele num segundo plano, entendeu? Então, ele sempre esteve comigo a cada minuto da minha vida. Na ocasião da tentativa do suicídio, ele me salvou. Depois, quando eu tive câncer, ele me salvou. Depois, no AVC, ele me salvou. E assim, eu sou dura de matar, porque o Espírito Santo me dá a força dele. Débora, agora, a diferença muito básica é que
todo esse tempo, ele agiu em você e você reconhece isso, sem poder fazer muito por você, porque você veio se arrastando. Mas ele estava agindo. Claro, ele não deixa de agir nunca, é ele que faz, ele que opera. Mas como você não dava espaço, você tinha o Espírito Santo como dedo duro, né? Sua visão era muito... Então você não dava o espaço necessário, por isso vivia se arrastando. Hoje você decidiu dar o espaço. O que você percebeu de mudança? O meu amor pelas pessoas é diferente. A minha visão de mundo é diferente. A minha esperança é diferente. A minha fé é mais forte. O meu desejo de que Jesus volte é muito maior. O meu desejo de que todas as minhas irmãs estejam comigo quando Jesus voltar. E a gente vai... Eu falei que eu queria que Jesus voltasse lá no cemitério, eu estivesse no cemitério, porque daí eu ia estar do lado da sepultura e eu ia receber o meu irmão e o meu pai. E a gente todo junto. E esse é o meu desejo. A vontade minha de estar com o pai é maravilhosa. E foi intensificada, não tem explicação. Não Isso tem. significa que você está pronta? Não, de jeito nenhum. Tá? Eu não estou, inclusive eu quero mencionar uma coisa que eu não te mencionei ontem quando a gente conversou, mas eu estou em outra crise de depressão. Tá? Eu estou num processo de depressão novamente. Então, Mas peraí um pouquinho. Como é que uma pessoa que está recebendo a reorientação de que o Espírito Santo é um amigaço para andar dentro, quando eu peço, está em depressão? Amigo, quem está cheio do Espírito pode oscilar, sim. Veja, Elias fugiu para dentro de uma caverna com medo de uma mulher, um homem que havia enfrentado os profetas de Baal e detonado com eles. Um homem cheio do Espírito. Eu nunca orei que é o fogo do céu, queria um negócio desse. Né? E o cara que tinha acabado de fazer aquele negócio foi para a caverna. O recebimento diário do Espírito Santo e essas reorientações que Débora está passando por elas, e nós também, não evitará que nós passemos por dificuldade. Ela está dizendo, estou numa nova crise de depressão. Sabe qual é a diferença agora entre as crises anteriores e esta crise? É que ela está melhor capacitada de passar por ela, porque ela sabe o caminho. O poder não está nela, está em Cristo sendo formado nela pelo Espírito. Eu vou te fazer uma pergunta, pastor Wagner. Só para ficar nesse assunto, depois o senhor continua, desculpa. Se uma pessoa que está no Espírito Santo, ela não pode quebrar uma perna? Claro. Claro. Uma depressão, a diferença entre a depressão e quebrar uma perna é que é visível. A perna quebrada é visível. A depressão é apenas nada mais, nada além do que um câncer na sua alma. Não tem diferença. Uma pessoa cheia do Espírito pode ser morta num assalto? Paulo, cheio do Espírito, arrancaram a cabeça dele. E por que a gente não pode sofrer os percalços disso? Porque estamos cheios do Espírito. De onde a gente tirou isso? O Espírito nos prepara para não renunciar a Jesus Cristo. Isso, exatamente. É isso que ele faz, para não renunciar a Cristo e morrer por ele. Esse é o trabalho do Espírito Santo. E a outra coisa que ele faz é me capacitar para evangelizar o mundo. Ele não é médico. Ele não veio com remédio para a minha doença. Ele pode curar? Pode. Mas a gente não pode concentrar nossas energias nisso. Agora, que você tem muito melhor condições para superar a sua depressão hoje, você tem. Você tem um amigo que, se você trouxer para dentro, ele vai te trazer vida. E isso é bálsamo. Isso é bálsamo. E Débora, eu entendo e aceito essa depressão, porque me humaniza e eu consigo entender os meus pacientes muito mais. Uma última coisa nesse testemunho que eu quero ler. O que a Val representa para você e o que a Sala representa para você? A Val... Sabe aquela, quando você está no poço, assim, e daí você olha para cima e você vê uma mão? É a mão, a Val para mim é essa mão. E a Sala, ela não é nada em si. Para mim, de verdade. Eu não tenho falsas
falsas expectativas ou fantasias, porque eu sei que você é humano, eu sei que você peca, eu sei que você falha, assim como todos nós que estamos aqui. Então, eu não coloco em você ou em qualquer pastor, em qualquer pessoa, a minha segurança. Mas a sala 57, ela é como se fosse um refúgio. Ela é a caverninha onde Elias entrou. Porque ali, quando Elias entrou na caverninha, Deus tratou ele. A gente precisa falar sobre depressão, pastor. Porque Deus mostrou para nós que se cuida de alguém em depressão. Quando ele cuidou de Elias. Tem claramente passos certinhos ali. E aqui a gente tem um cuidado especial. Eu acho que aqui é tipo um pronto-socorro. No pronto-socorro você vai e sai. É um lugar de terapia contínua, uma UTI onde você fica para você receber um tratamento, depois sair. Eu não sei, foi isso que me vem à mente, um bálsamo, um lugar de bálsamo. Porque é o Espírito, né? Não é ninguém, é só ele. Eu gosto muito do que você disse, sabe? A sala em si mesmo não é nada. O pastor Wagner em si mesmo não é nada. A sua mão que te auxiliou, daqui a pouco você vai ser a mão para tirar a Val. Porque nós somos carentes do mesmo processo, somos todos iguais em mesma necessidade. A sala não é nada em si mesmo, irmão. O pastor Wagner, nenhum pastor aqui. Mas o que nós ensinamos, como desejamos viver, a transparência com que vivemos, o quanto nós amamos um ao outro, o quanto desejamos ser semelhantes a Cristo, conhecendo o Espírito Santo, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando ela olha para mim assim, minha segurança não está ancorada em você, pastor Wagner, porque você peca e é igual a mim, glória a Deus por isso. Nossa esperança é Cristo em nós, formado pelo Espírito Santo, recebido todo dia. E é isso que a sala ensina. Por isso é um bálsamo, Débora. Por isso ela faz ligações como essas que vocês têm. Vocês são amigas hoje, não é para comer junto. Também comem. Não é para sorrir junto, também sorriem. É porque uma depende da outra para estar em Cristo e uma ajuda a outra nesse sentido. Isso é extraordinário, irmãos. Tem preço, tem coisa mais importante que isso no mundo tão desvairado como o nosso. O que a Débora representa para você, Val? Ai, pastor, é minha amiga, ela é linda. Não sei explicar. Só sei que eu te amo, Débora. E a gente vai comer junto, viu, linda? Né? Quem é que vai dizer para quem? Débora vai dizer para Val, Val vai dizer para Débora nossas filosofias. Então pode dizer, filho. Vamos falar junto, Débora? Vamos. Eu te amo, Débora. Val. Preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus. Eu creio mais em Deus porque você existe. Linda. Obrigado, Débora. A gente é muito mais, né? Mas o Espírito Santo selecionou tudo isso para a gente conversar um pouquinho. Eu amo você, Débora. Assim, ó, espero mesmo que você tenha todo sucesso na transição da sua vida, nessa nova fase junto ao seu marido, e que lá onde vocês estiverem, vocês sejam absoluta luz dessa verdade que você está recebendo, e que ao espargir luz sobre outros, cantando, né? Porque você foi cantora há muito tempo e ainda cantor para nós aqui, levando Jesus através do seu dom e dessa imagem bonita de uma serva de Deus que você tem. Obrigado por estar aqui como psicóloga, né? Expondo a sua vida e revelando para todos nós aqui que todos somos carentes da mesma coisa, né? E o bonito do corpo de Cristo é isso, né? Amo você, filha. Muito obrigado. Oi? Obrigada por esse privilégio, essa honra. A alegria foi minha. Eu sei que eu já te vi pessoalmente, nós não nos abraçamos lá em Hortolândia, mas em algum momento a gente vai ter essa alegria. Tá Amém. bom? Deus te abençoe, um grande dia para você. Tchau, tchau. Obrigado, serva de Deus. Viu, Val? Deus te abençoe ricamente. Amém. Com a graça Pastor, de Deus. Oi. Eu queria falar uma frase que talvez só o senhor vai entender. Uhum. Há certas coisas na vida que precisam acontecer
porque se elas não acontecerem, outras não Outros não acontecerão. aconteceram. Eu entendo o que você está dizendo, né? Eu entendo. Perfeitamente. Perfeitamente. Louvado seja Deus pela sua resiliência, né? O seu sofrimento está levando, o seu sofrimento está levando salvação a outros, né? Glória a Deus. Que venha o sofrimento, que venha o sofrimento. Se for para Porque isso. o sofrimento de Cristo trouxe nossa salvação, né? A vida dele. Amém. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Grande dia. Muito bem, queridos. Assim chegamos a mais uma reunião de adoração, de louvor. Amanhã nós teremos o pastor Nemuel China aqui, trazendo a mensagem. Nós teremos o testemunho do pastor, que é um pastorzaço nosso aqui, você vai saber quem é. Ele vai dar o testemunho amanhã. Um lindo testemunho, tá? Então, se prepare para estar aqui. Vamos orar. Eu quero orar agora especialmente pela Dodora. Dodora perdeu a irmãzinha dela e perdeu a irmã. E tem uma outra pessoa que está internada no hospital, né? Sua filha. Situação difícil, né? Vamos orar. Deus eterno, eu quero colocar aqui em tua presença a Dodora. Situação difícil, bem difícil. Mas coloca a esperança no coração da tua filha, que a sua irmã tenha descansado em Cristo, e que sua filha sairá da intubação, voltará à plena consciência, para a glória de Deus. E que se esse não for o caminho que o Senhor escolher, o Senhor sempre faz o melhor do que precisamos até. Sustenha a Dodora na tua esperança, e a todos nós que aqui estamos, nos ajude a permanecer em Cristo Jesus, formado em nós pelo teu Espírito. É no nome dele que pedimos e agradecemos. Amém, amém e amém. Para você que está aqui agora e você que está vendo essa reunião depois, bom dia com alegria, meu amigo. Bom dia com alegria. Bom dia com alegria! Bom dia, pastor! Bom dia, bom dia! Bom dia. Bom dia, turma. Bom dia, pastor Wagner! Bom dia com alegria! Bom dia, bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia! Bom dia, pastor! Chamamos também! Bom dia, bom dia! Bom dia, Lê! Bom dia, minha linda! Bom dia, Alice! Bom dia, bom dia! Que alegria, meus lindos! Bom dia, meus amores! Roginete! Bom dia, bom dia! Sorria! Bom dia! Socorro. Marílio, bom dia, turma! Bete! Bom dia, bom Uma dia! cevadinha aí, hein, Socorro! Bom dia, Maia! Bom dia, Maia! Bom dia, Maia! Tá dodói, Maia? Cláudia, Bom dia, Cláudia. Bom dia! Bom dia com alegria! Bom dia, Cláudia! Bom dia, André! Bom dia com alegria, minha Bom dia, bom linda! dia! Bom dia! Te amamos também, minha linda! Bom dia! Bom dia, meus amores! Bom dia, Gileade! Bom dia, Odaci! Bom dia com alegria! Márcia Ferreira. Antônia! Bom dia, minha linda! Bom dia, Antônia! Bom dia, Antônia! Bom dia! Bom dia, Maravilhoso. Débora, Deus te abençoe também. Eli, bom dia com alegria! Elane, bom dia, Elane! Sorri, Elane! Viu aí, Lane? Cadê a gente? Minha linda! Bom dia, meu amorzinho! Bom dia, Marta! Bom dia com alegria! Bom dia, Marta! Bom dia, meu amor! Bom dia com alegria! Bom dia! Ruth! Ruth! Alegria, minha linda!
quer pipoca, tá pipocada hoje. Bom dia, Judite. Bom dia, com alegria. Bom dia. Bom dia. Fernanda. Bom dia com alegria, minha linda. Beijo. Bom dia. Bom dia, Ana Maria. Bom dia. Bom dia, Ana Maria. Bom dia, bom dia. Bom dia, meu amor. Bom dia com alegria. Bom dia, Neide. Bom dia, Bom dia, Neide. Neide. Bom dia com alegria, Neide. Bom dia, meu amor. Bom dia com alegria. Bom dia, Conceição. Bom dia, Conceição. Nete, sorria, nós estamos te vendo. Sorria, Jorge Martinete. Bom dia, bom dia. Cadê aí, povo, hein? Bom dia, meu povo. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Eita, Patrícia animada. Bom dia com alegria. Bom dia. Bom dia, Edna. com alegria. Com alegria, minha linda. Bom dia, Edna. Bom dia. Bom dia, Isaías. Bom dia. Isaías. Bom dia, Verônica. Bom dia, Mônica. Bom dia, Luiz. Bom dia. Muita alegria. Bom dia, povo. Preciso de você para ser feliz. Bom dia com alegria. Precisamos de você para ser feliz. Bom dia. Bom dia, Fábio. Bom dia com alegria. Olha, bom dia com alegria, meu lindo. Bom dia. Irmão Carlos Nascimento. Meus irmão Carlos. Bom dia, Dalva. Bom dia, Deus te abençoe. Bom dia, Inês. Bom dia, mestre. Bom dia com alegria. Bom dia, Bom dia, Manuel. com alegria. Emanuel. Tchauzinho aí, Manuel. Bom dia com alegria. Bom dia, Adriana. Bom dia com alegria. Beijo, Adriana. Te amamos, Adriana. Bom dia, povo do Senhor. Bom dia. Alberto, bom dia. Casal abençoado. Bom dia com alegria. Tomando uma cevadinha aí, né? Um chocolatado, não sei. Vamos, deixa eu segurar essa Giovanni. Bom dia. Bom dia com alegria. O cabelo, Giovanni. Frio. Em Criciúma. Selma, Bom dia, Selma. Bom dia com alegria. Nós chamamos. Bom dia, pastor. Bom dia. Meu lindinho. Deus e lei. Bom dia com Deus. Bom dia, com alegria. Bom dia, Gilzemar. Bom dia, sorria. Você manda um tchauzinho aí, meu filho. Tchau. Aê! Bom dia com alegria. Bom dia, bebê. Bom dia com alegria. Bom dia, bebê. José e Maria. Bom dia. Ô, Jane e Maria. Bom dia com alegria. Edneia. E aí, Edneia? Bom dia, minha linda. Bom dia com alegria, minha linda. Nós E aí, chamamos a garotinha? Edneia. Bom dia. Bom dia, Edneia. Bom dia com alegria. Minha bom dia, coleguinha. Nós chamamos, coleguinha. Nós chamamos. Beijo, Bom dia, Glória. Um abraço pra você, minha linda. Nós também te amamos muito. Isso é uma bênção de Deus. Pastor Moreira, muito bom, hein? Eu te amo, meu povo. Bom dia, Márcia. Bom dia, Márcia, minha lindinha. Nós te amamos. Te amamos, Márcia, fofinha lindinha.
Fofinho, eu te amo. Brilho, fofinho, eu te amo. Meu lindinho. Bom dia, Maurílio. Amo todos vocês. Maurílio, nós também te amamos. Coração. Mas aí, minha lindinha, meu fofinho. Te amamos, Maurílio. Bom dia com alegria. Glória, bênção pura, sem mistura, Maurílio. Beijo sobre beijo. Povo do Senhor, bom dia, bom dia. Bom dia, Claudinha. Está no repouso aí, né, pastor? Bom dia, pastor. Bom dia, bom dia. Eita, pastor Flávio. Bom dia, Flávio. Bom dia, Acha. Bom dia. Bom dia, meu moderador, Rogério. Eu te amo, meu fofinho lindo. Bom dia com alegria. Bom dia, João Carneiro. Bom dia, meu lindinho fofinho. Beijo. Te amo também. Bom dia, minha linda. Maíra. Bom dia, Maíra. Bom dia, Julinho. Bom dia. Terlândia. Meu amor. Eu te amo, meu fofinho. Nós também te amamos. Mas em Deus, porque você existe, minha linda. Miriam, bom dia, Miriam. Estou resolvendo, Miriam. Nós te amamos também. Eu preciso de você para ser feliz. Bom dia, Bom dia, nós te amamos. Bom dia, Esmeralda. Bom dia com alegria, minha linda. Bom dia com muita alegria, Rosanita. Rosanita, bom dia. Bom dia com alegria, minha linda. Bom dia com alegria, minha fofinha lindinha. Eita, Maurílio. Bom dia, Solange. Bom dia, Maurílio. Nós te amamos. João de Deus. Dá um tchauzinho, minha linda. Amor, olha pra cima, dá um tchauzinho. Bom dia, meu Leontino, sempre no mesmo lugarzinho. Eita, glória. Dá um tchauzinho aí, Leontino. Pastor Wagner, bom dia com alegria, pastor Wagner. Bom dia. Pregação poderosa inspirada pelo Espírito Santo. Glória a Deus, meu Deus. Bom dia, pastor Wagner, fofinho, lindinho. Nós te amamos. Vamos lá, o dia vai começar lá fora agora, vamos desaguar, né? Porque é nesse desaguar que a nossa fé é consolidada, né? Não adianta ficar só recebendo, temos que sair para evangelizar, né? Os tanques da igreja precisam estar cheios. Bom dia, bonito. Constantemente, tá bom? Muito bem. Eu te amo, meu fofinho lindinho. Eu te amo, Maurílio lindinho fofinho. Te amo, meu fofinho de pregação poderosa. Inspirada pelo Espírito Santo. Nós te amamos. Ana Lúcia, eu te amo, abraço, Ana Lúcia. É hora de dizer. Amanhã, meus fofinhos lindinhos, meus amores. Até amanhã. Tchau. Amo vocês de montão. Beijo. Tchau.